Olá, bom dia, tudo bem? Então, ontem o dia foi completamente atarefado, não consegui vir falar com vocês ontem. Então, Thaís do dia seguinte, olá, tudo bem? Como vocês puderam ver, eu fui pra biblioteca ontem de manhã, relativamente cedo, e o time-lapse que vocês viram de 30 e poucos segundos foram, na verdade, uma sessão de 2 horas e meia, quase 2 horas e meia na biblioteca, em que eu estava trabalhando e escrevendo um texto sobre um artigo que eu tive que apresentar na disciplina ontem sobre estudos da memória. Eu admito que o texto para mim foi um pouco confuso. Teve várias coisas assim que para mim foram muito difíceis de entender, mas depois, quando eu cheguei na sala de aula, eu entendi por quê. Porque o texto que a professora disponibilizou pra gente não era o texto integral, ele era, na verdade, meio que retalhos, eram só excertos. Essa é a palavra, não eram retalhos, eram excertos do texto. Então eu acho que por isso que foi um pouco confuso para mim. Mas tudo bem, fiz a apresentação e até falei, olha, professora, eu acho que isso aqui não é o meu melhor trabalho, eu acho que não vai estar bom, porque eu tive muita dificuldade em fazer esse trabalho, até porque eu também não tô me dando bem com a teoria dos estudos de memória, eu ainda não tô conseguindo compreender bem. Mas ela falou que eu tava ótimo, tipo, ela não conseguiu, na visão dela, ela não conseguiu entender onde era que eu tinha tido problemas, porque eu tinha explicado bem o texto. Eu falei, ótimo, meu poder de síntese então ainda está em dia. Mas ela acabou que me recomendou um outro artigo para eu ler, do Pierre Nora, porque ela acha que eu vou ter mais facilidade em ler o texto do Pierre Nora, porque eu tenho uma facilidade maior com teóricos francófonos. E o Pierre Nora é francês e escreveu sobre teoria da memória. E, de fato, ela leu alguns trechos do artigo do Pierre Nora na sala e fez muito mais sentido na minha cabeça do que tudo aquilo que a gente leu até agora sobre os estudos da memória. Mas ela só falou para eu ir ler o Pierre Nora, para todas nós, né, na verdade, mas especialmente assim, tipo, ler a Pierre Nora. Para que a gente lesse ele também sempre questionando, porque ele escreveu esses textos na década de 90 e desde então muita coisa mudou, especialmente na nossa relação com a formulação de memórias, ou como nós, hoje em dia, né, formulamos memórias e como nós interagimos com isso, porque a gente tem uma infinidade de meios de memória e isso acaba que cria uma espécie de banalização. Mas não sou especialista no assunto, ainda tô tentando enfiar isso na minha cabeça, não sei como é que eu vou fazer um trabalho para essa disciplina ainda, mas a gente vai chegar lá. Com relação a isso, ela também nos avisou que, para a próxima semana, vamos ter que trabalhar com a Costa dos Murmúrios na sala de aula da Lídia Jorge, texto que eu simplesmente abandonei. Quando ela falou assim, a minha cara, e ela falou, Thaís, mas que cara é esta? Por que está fazendo essa cara? E eu tipo, professora, é que eu abandonei a leitura. Eu adoro essa disciplina, porque a professora ela é muito acessível, e como nós somos uma turma pequenininha, somos só 6, 7 alunos na turma, acaba que a gente tem uma relação bastante próxima. E eu não me sinto nem um pouco envergonhada de, tipo, falar de fato o que eu penso, às vezes até um pouco sem filtro, e muitas vezes comentários nem um pouco acadêmicos. Mas enfim, e eu vou ter que agora ir ler a Costa dos Murmúrios para a próxima semana, porque ela passou um dever de casa pra gente. Ela pediu pra gente observar os espaços e os lugares na Costa dos Murmúrios e fazer uma pequena reflexão ou fazer uma pequena análise sobre aquilo, obviamente engajando a teoria, né, dos estudos de memória, que isso pra mim vai ser uma parte mais difícil, só que eu tenho que primeiro terminar de ler. E tá sendo uma leitura muito difícil, mas não só sou eu que tô fazendo uma leitura, assim, meio truncada da obra da Lídia Jorge. Outras colegas também relataram terem tido muitas dificuldades, ou que estão tendo dificuldades em fazer essa leitura. A gente ainda não conseguiu definir o porquê, mas simplesmente é uma leitura que não tá engajando, que não tá despertando, né, nosso prazer de leitura. Por outro lado, outro texto para essa disciplina, que é o Austerlitz, sensacional, eu ainda não terminei de ler, mas só porque eu não tô tendo tempo para ler. Eu começo a trabalhar às 9 da manhã, então pra eu ter tempo de... Eu começo a trabalhar às 9 da manhã e às vezes eu trabalho até às 9 da noite. Então, pra eu ter tempo de ler, eu preciso acordar mais cedo. Eu preciso, tipo, acordar às 7, pra poder ler de 7 às 8, e aí 8 fazer meu café, me ajeitar e dar as aulas. Só que eu não tô conseguindo acordar às 7 da manhã. Eu só tô conseguindo acordar às 8. Então, isso acaba que eu não estou conseguindo ler. Eu acho que deve ter... Ok, segunda-feira eu li um capítulo do Alegre Canto da Perdiz. Mas enfim, tô tendo dificuldade pra conseguir encontrar um momento pra ler. Hoje de manhã, especificamente, era pra eu ter passado a manhã inteira dando aulas. Mas ninguém marcou nenhuma aula, então eu até assim dei graças a Deus, porque aí eu vou poder sentar e me dedicar ao texto da Lídia Jorge, até porque mais tarde eu tenho que ir também pra escola em que eu dou aulas, em que eu trabalho, e eu tô completamente exausta, porque segunda-feira eu dei 10 aulas, ontem foi o dia todo na faculdade, e
hoje eu também vou ter que ir pra escola, né? Então, tipo, eu vou ter que ir pra escola em que eu trabalho. Então, eu vou ter que me deslocomover, vou ter que... E isso também é muito cansativo. Ontem, ontem eu tive duas aulas, né? Como eu falei, eu tive a aula de estudo de memória, que eu já comentei com vocês. E também tive a literatura sobre cinema. A gente ontem começou a ver o filme Nomadland, que é um filme muito, muito pesado. Eu fiquei me sentindo muito mal. Muito, muito mal. Ele é um filme, assim, que ele retrata a dura realidade das pessoas após a crise de 2008 nos Estados Unidos, em que muitas delas perderam casas, perderam emprego, perderam os familiares. E o filme ele tem um estilo de meio que documentário. Ele não é exatamente um documentário, mas ele traz vários relatos de pessoas reais, né? E a experiência delas nessa vida de viver dentro de uma van peregrinando os caminhos dos Estados Unidos, muitas vezes sem acesso a condições de higiene básica, muitas vezes sem acesso a a saúde pública, até porque saúde pública não existe nos Estados Unidos, né, mas enfim. E a gente vai acompanhando a jornada de uma personagem que ela perde o marido, ela perde o emprego, ela perde a casa, a vila dela inteira é completamente abandonada, porque a vila dela era toda composta por funcionários de uma mina ou de uma fábrica, e eu não lembro agora exatamente se é uma mina ou se é uma fábrica. Que fecha, então por conta disso todo mundo é preciso sair dali. E eu tava mal, eu tava me sentindo muito mal vendo aquele filme, tipo assim, muito, muito mal. Então, assim, não sei se eu recomendo. Eu acho que é uma obra pertinente, ela é importante, a gente precisa ver pra poder entender algumas questões, mas não é pra mim esse tipo de leitura, né? Porque até um filme é uma leitura. Esse tipo de leitura não é pra mim. Pois é, então assim, vai dar. Ontem, quando eu cheguei em casa, eu ainda tive que dar 2 aulas. Uma foi pra uma aluna que já tá tendo aulas comigo, eu acho que talvez há um mês, 2 meses. Tá indo muito bem, tô gostando muito das aulas com ela também tá gostando muito das aulas. Mas ontem eu tive uma aula com uma aluna nova, experimental. Não foi, na verdade, uma aula, mas foi mais um espaço pra gente se conhecer e entender quais são os objetivos dela e o que ela quer com o inglês, o que ela quer fazer com o inglês. E explicar qual é a minha metodologia, como é que eu dou aulas, tipo, o material que a gente utiliza. E ela fechou comigo, tipo, pra um pacote pra 4 aulas, que é mais ou menos um mês. E a gente vai começar na próxima semana. Eu gostei muito dela, achei ela, tipo, super legal, super interessante. Super divertida também, mas o inglês dela, tipo, é bem fraco, então ela realmente tá no nível inicial, então a gente vai ter que fazer um trabalhinho ali pra poder fazer com que ela desenvolva o inglês. Mas gostei muito, achei que foi legal a conversa que a gente teve ontem, ela parece muito consciente, porque acontece de eu ter alunos que acham que tem uma aula por semana é o suficiente pra eles falarem inglês, sendo que eles passam a semana inteira. Já tive, né? Hoje, os alunos que eu tenho hoje, eles são bastante conscientes. Mas já tive alunos que, tipo, passavam a semana inteira nem pra ver um filme em inglês, nem pra ouvir uma música em inglês. Eu ficava, meu amigo, assim, você também não se ajuda, né? E nem me ajuda. Mas, enfim, ela parece bem consciente do que ela precisa fazer, de fato, que ela precisa se dedicar e estudar todos os dias. E aí eu vou ajudar com ela, vou fazer um cronograma pra ela saber exatamente o que estudar todos os dias, né? E envolvendo todas as capacidades do speaking, do listening, do reading e do writing. Porque eu acho que é importante você ser proeficiente em todas elas. Mesmo que algumas sendo melhor do que outras. E assim, o que mais que eu ia falar? Com relação a leituras, as leituras são essas. Eu tô lendo American da Pertiz, Austerlitz e agora vou ter que voltar com A Costa dos Murmúrios. Eu ainda tô parado em 95% do Luiz Lavalière, do Visconde Bragelonne. Ainda não tive tempo de ler. Realmente, eu não tô tendo tempo de ler. E eu tô, tipo assim, um pouco frustrada. Só que eu tô tão cansada, tá entendendo? E esse ano eu ainda tenho que ler aqui, ó, Don Quixote, queridíssimo Don Quixote. E tem vários livros em Fortaleza que eu vou pra Fortaleza próximo mês, né, passar as férias lá. E que tem vários livros lá que eu também vou ter que ler. E ainda tem a minha pesquisa, que a minha pesquisa envolve ler muita coisa. Só que eu ainda não comecei a minha pesquisa porque eu ainda não conversei com o meu orientador. Eu pedi pra conversar com ele depois do feriado de Páscoa, na semana após a Páscoa. Ele falou que sim. Só que como ele não me deu um horário, ele não me deu um dia, eu fiquei esperando que ele me mandasse um e-mail. Ele não me mandou um e-mail até agora. Só que aí ontem, conversando com as colegas, eu descobri que ele tá super ocupado, super atarefado, que ele ainda sequer mandou as notas do semestre passado.
Aí eu falei: "Ok, ele tá muito ocupado, eu não vou mandar um e-mail pra ele lembrando que a gente precisa conversar, eu vou esperar mais um pouco, e aí talvez na próxima semana eu de fato mande um e-mail pra ele marcando alguma coisa, talvez pra semana seguinte, porque pra eu começar a fazer minha pesquisa eu preciso definir alguns parâmetros, mas eu não quero definir esses parâmetros sozinha, até porque apesar de eu ser muito boa nessa área, afinal de contas eu fiz um mestrado nessa área, eu já estudo essa mesma área há 10 anos, ele já tá nisso há uns 20, então ele claramente tem muito mais repertório do que eu. Então eu quero, né, fazer essa definição com ele, até também para ser coerente e me poupar tempo. Mas enfim, é isso. Hoje de manhã era pra eu ter tido uma manhã toda de aulas, mas ninguém marcou absolutamente nada. E eu tô até achando assim muito bom, tô dando graças a Deus que ninguém tenha marcado nada, porque eu tô completamente cansada, eu tô exausta. Segunda-feira eu dei 10 aulas, ontem foi o dia todo na faculdade. E hoje eu ainda tenho que ir para a escola em que eu dou aulas, né? Porque eu trabalho em escola, tipo, física presencialmente. Eu tenho que ir mais tarde pra lá que eu vou dar aulas hoje. Ana, e eu vou precisar ler A Costa dos Murmúrios, da Lídia Jorge. Então não ter aulas esta manhã, agora são 9h30 da manhã, acaba que vai me dar aí umas 2 horinhas e meia pra me dedicar e focar completamente na Lídia Jorge. Então é basicamente isso que eu vou fazer hoje. E se você gostou desse vídeo, continua por aqui, me segue pra mais, porque eu tô sempre postando vídeos neste canal. Agora eu tô fazendo mais os vídeos longos, tô focando mais nos vídeos longos, até porque os vlogs de leitura realista, eu não tenho nem como tá fazendo eles, porque, de novo, eu não tô tendo tempo pra ler. Então, qual é o propósito de eu fazer um vlog de leitura realista na qual eu não leio? Talvez esta esteja a parte realista do processo, né? Não estou lendo nada, porque não tenho tempo para ler nada. Mas enfim, por aqui eu tô sempre, tipo, falando sobre mil e uma coisas diferentes. Falando sobre arte, sobre literatura. Meu vídeo anterior foi fazendo um rene. Esses renes que estão aqui atrás foi um vídeo que eu fiz esses renes. Porque eu vou usar eles no meu aniversário.